Eu agradeço as palmas logo agora no começo, porque no final certamente seriam vaias. Então eu fico feliz pelo aplauso, isso demonstra que vocês são um povo de fé. Eu espero compartilhar um pouquinho da fé que tem contagiado meu coração, entendendo um pouco da nossa história, entendendo um pouco do nosso contexto social. Fico feliz também de ser o primeiro, porque qualquer besteira que eu falar aqui, a gente tem o mestre Marcelo, meu professor, coordenador do curso de pós-graduação ali da Teológica, e nós temos o privilégio de tê-lo hoje à noite e ouvi-lo. Então, para mim é uma alegria, uma honra, mestre Marcelo. Deus abençoe, viu? E aos demais preletores também, que não conheço tanto, mas me parece que aqui é os primeiros passos aí de algumas caminhadas que nós vamos ter. Quero agradecer a todos que numa quinta-feira de trabalho, véspera de feriado, se dispuseram a estar aqui. Poderíamos fazer outras coisas bem melhores, certamente assistir uma novela, quem sabe. Você, mulher que deixou a novela, você pode gravar, e eu quero agradecer você que está aqui para nos ouvir um pouquinho. Bom, deixa de onda, vamos caminhar um pouco a respeito do pensamento da pós-modernidade. Cabe a mim, então, trazer uma introdução a respeito desse tema, a respeito daquilo que se entende como pós-modernidade. O Bauman, um sociólogo, ele pensou a sociedade como uma sociedade líquida, uma sociedade que flui, que se desfaz. Imagina um cubo de gelo que representava então a modernidade sólida, totalmente compacta, e este cubo de gelo começa a se derreter, a se esvair, a fluir. Então Bauman, este sociólogo, ele traduziu bem o que é a pós-modernidade, uma sociedade líquida, que não está mais enquadrada em conceitos, que já não tem mais um pensamento dogmático, que não consegue mais pensar dentro de uma caixa, que sempre pula para fora de estruturas e de instituições. Nesta introdução quero apresentar a vocês alguns pensadores que são tidos como os responsáveis na história do pensamento por introduzir esta questão e para nos fazer pensar a respeito da pós-modernidade. Antes de falarmos dele, o que seria então conceitualmente, tecnicamente, a pós-modernidade? Eu vou ler aqui para que você possa anotar bem bonitinho. É o movimento da cultura que rejeita os valores modernos, que rejeita e vê com desconfiança toda a estrutura racional pré-ordenada e estabelecida, que supostamente sejam universais, desenvolvidos então no período do iluminismo. Ou seja, a pós-modernidade olha com desconfiança para todo o mundo moderno, para todo mundo que é delimitado em ciência, em pensamento estabelecido e pré-ordenado na racionalidade. A pós-modernidade é exatamente este movimento, essa tendência da cultura. Não é um demônio, também não é um curso de bacharéis. Por exemplo, um cara chegou para mim: pastor, já sei o que eu vou estudar na minha pós. O que você vai fazer? Eu vou fazer pós-modernidade. Então, pós-modernidade não é um curso depois da sua graduação. Pós-modernidade é uma tendência cultural, é a tendência da sociedade de enxergar, de pensar, de ver as coisas, de ter uma nova cosmovisão daquilo que se entende vida e tudo que dela se deriva. O primeiro pensador que começou a falar nesses termos foi o Nietzsche. Nietzsche, esse cara que tem um nome estranho, e ele era tanto esquisito quanto o seu nome, e ele foi o primeiro a duvidar da objetividade do pensamento. O Nietzsche, ele olha então para a ciência e olha para as conclusões tecnológicas, científicas, e começa a duvidar desta objetividade, e começa a pensar de forma subjetiva. Aqueles que gostam de atravessar nas ideias vão dizer que o Nietzsche de fato é o primeiro pai da psicanálise, não Freud. Mas Nietzsche, ele não está preocupado com o ser, ele está preocupado com a objetividade ou subjetividade do pensamento. O que vem a ser isso? O que o Nietzsche estava dizendo? O Nietzsche, ele disse o seguinte: por que vocês dizem que isso aqui é um microfone?
Quem disse que é um microfone? Vocês têm dentro de si uma imagem do que vem a ser um microfone. Mas o que diz a vocês que isto é um microfone não é um microfone. É a imagem que fora criado na mente de vocês. Logo, então, microfone é uma coisa subjetiva ao que está na cabeça de vocês, e não aquilo que de fato é o objeto. Então Nietzsche ele começa a desconstruir este pensamento científico, levando as pessoas a pensarem em termos subjetivos, mesmo porque eu vejo o microfone de cima, vocês veem o microfone de baixo, e se há alguém aqui na plateia ao lado, verá o microfone de lado. Então logo, esse microfone é a visão da perspectiva de quem está enxergando. O que nós temos é uma imagem do que é um microfone, mas nós não temos a essência do que é um microfone. Pensando assim, então, nós construímos imagens e delegamos às imagens que construímos um pensamento concreto e objetivo. O que Nietzsche está descartando, o que ele está rechaçando, solapando com a sua argumentação, é exatamente esta objetividade, deixando tudo como subjetivo. Um outro pensador, Michel Foucault. Michel Foucault é um camarada estranho também. Como todo pensador é esquisito, todo pensador é meio que estranho. O Michel Foucault, ele vai dizer que o discurso só tem uma intenção. E a intenção do discurso é exatamente manipular o mundo das ideias. Se para Nietzsche aquilo que nós vemos é subjetivo e não é objetivo, logo todo pensamento é uma neura criada por nós mesmos a respeito de tudo. Depende de como você vê a vida, depende de como você enxerga as coisas, depende do ponto da onde você está da janela para enxergar o objeto da sua visão. Para Michel Foucault, nós construímos discursos e através dos discursos nós manipulamos os objetos e também as massas. E esse pensador, Michel Foucault, é um cara que trabalha na linha do desconstrutivismo, é um cara que trabalha também com um pensamento exatamente dizendo que o objeto não é o discurso não pode contemplar essencialmente a um objeto, a um pensamento concreto, porque palavras não refletem a essência do objeto. Deu para entender? Bom, nessa caminhada da história do pensamento e dos grandes homens que começaram a entender e a enxergar este fenômeno social e a interpretá-lo de forma textual, nós temos um outro pensador, o Jacques Derrida, e ele sim foi o cara responsável para trabalhar a questão do desconstrutivismo. E ele começou a desconstruir textos. Praticamente a mesma coisa que o Michel Foucault, embora o Foucault ele vai falar do discurso. O Jacques Derrida, ele é um cara mais textual, ele trabalha com textos. Estes talvez sejam os três nomes mais proeminentes, pelo menos que a academia entende como os precursores aí do pensamento pós-moderno. Para a gente entender o que é pós-modernidade, é interessante a gente saber o que é modernidade. Porque pós-modernidade, sendo uma tendência cultural, assim como a modernidade o foi, nós entendemos que no mundo pós-moderno existem pessoas modernas, existem pessoas também pré-modernas, e existem pessoas pós-modernas. Nós temos categorias de pensamento. Por exemplo, quando o Jonathan me apresentou, disse que eu era da igreja congregacional. A igreja congregacional é de 1855 aqui no Brasil, primeira igreja cristã brasileira em língua portuguesa, em caráter permanente no Brasil. Então a minha igreja é uma igreja pré-histórica, pré-histórica em todos os sentidos,
todos os sentidos que pode se entender de pré-histórica. É uma igreja que não tem dialogado com o tempo pós-moderno. Talvez seja a minha maior briga nos dias de hoje dentro do meu arraial ou da minha denominação. Nós estamos pensando ainda qual é a forma de batismo. Estamos pensando ainda se a mulher deve ou não falar no púlpito. Não é a questão da ordenação. Quando o mundo inteiro está pensando em guerras, quando as igrejas deveriam também pensar na ecologia, questões do ecossistema, nós ainda estamos discutindo se o jovem pode ou não ter tatuagem, se o jovem pode ou não usar gel no cabelo. Então percebem que eu sou um rebelde na minha denominação. Então a gente tem vários contextos em solo brasileiro, de igrejas pré-históricas, temos igrejas modernas, temos igrejas super pós-modernas, e aqui neste auditório talvez nós tenhamos várias categorias de pensamento também. Domingo passado, pregando, eu saí do púlpito, fiz uma afirmação fora da curva, uma afirmação teológica. Terminando o sermão, fui inquirido pelo pastor, de um dos pastores da igreja: pastor, isso é quase que uma heresia, pastor, isso é uma coisa, um pensamento dogmático, um pensamento que está lá no passado, que não contempla outras questões. Bom, isso é um problema meu, não é um problema seu. Quais são as diferenças dos períodos históricos? A pré-modernidade tinha Deus no centro. E quem falava em nome de Deus? A igreja. Então, a verdade estava na igreja, porque a igreja era a representante de Deus. A modernidade olhou para isso e disse: não, vocês não têm a verdade, porque a verdade é conhecida e dada agora pela ciência, pelo conhecimento. A igreja não pode ser a detentora da verdade. Alguns homens conhecidos na história que o diga, como Galileu, você afirmar determinadas coisas diante da igreja era como confrontar Deus. A pré-modernidade, Deus estava no centro. Agora na modernidade não. Na modernidade o homem está no centro. O homem vive o centro de todas as coisas ou todas as questões no mundo. Na pré-modernidade o cara ele plantava e não colhia. Deus está zangado com você. Na modernidade, se o cara planta e não colhe, o cara foi relapso, não tratou do solo, não usou adubo corretamente, plantou no tempo errado. A modernidade começa a dar explicações. O homem passa a ser o centro, Deus passa a ser o excêntrico da vez. E na pós-modernidade, como que funciona isso? Na pós-modernidade não tem centro. Não é Deus o centro, não é o homem o centro. O pós-moderno, ele olha e diz: todos estão com razão, é ciência, é Deus, é você, todos estão felizes e nós podemos abraçar todas as ideias, todas as conjecturas, porque afinal de contas a verdade não é mais objetiva. Lembra do Nietzsche? A verdade ela é subjetiva. Lembra do Foucault? Você pode destruir discursos, você pode construir textos como Jacques Derrida. A verdade não se concentra em um lugar só, não está no centro. O tempo pós-moderno é o tempo onde é um tempo excêntrico. Deus não está no centro, o homem não está no centro. Aliás, aonde é o centro? Talvez seja a pergunta de $1 milhão nos dias de hoje. Qual é o centro? E eu quero ganhar este 1 milhão hoje. Continuando no pensamento pós-moderno diz o seguinte: a modernidade lançou uma esperança sobre a história. Estamos felizes, vamos resolver o problema de toda a humanidade com progresso, com tecnologia, com ciência. E de repente o homem caminhando percebeu que com toda a ciência, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento, ainda nós estamos nos matando, estamos morrendo de malária, o povo ainda está passando fome. A tecnologia não foi responsável
ou não conseguiu atender a demanda da humanidade. Então, este progresso todo que a modernidade esperava faliu, ruiu, não aconteceu. Então, a pós-modernidade não olha para o futuro como um futuro promissor, olha para o progresso como algo indefinido. A gente não sabe para onde está caminhando, se vai melhorar ou se vai piorar. A gente não sabe o que vai acontecer nessa próxima sexta-feira. Nós não sabemos, porque tudo é indefinido. São bandeiras da modernidade, a ordem, o progresso. Talvez você já ouviu alguma frase assim aqui no solo brasileiro: ordem e progresso. Mas a pós-modernidade olha e diz que o avanço científico, o avanço da história não nos trouxe progresso. Muito pelo contrário, olhamos com desconfiança para tudo que a modernidade um dia prometeu. A modernidade priorizava o individualismo, cada cabeça uma sentença. A pós-modernidade é uma pluralidade de ideias e a verdade ela é definida por um grupo, não é pelo indivíduo. Se existe um grupo, o grupo então autentica, vai dar legitimidade à verdade. Então, sem entrar em detalhes, estamos numa introdução, a gente pode olhar então para o cenário brasileiro e ver alguns grupos, pequenos grupos se levantando, e a verdade do grupo é autenticada exatamente porque ela é legitimizada pelo grupo, não é por um indivíduo. Na pós-modernidade nós temos grupos convivendo, de pós-modernos, de modernos e também de pré-modernos. E isso se torna um pouco difícil, truculento, porque nós estamos exatamente numa fase de transição. Nós não tem como determinar, talvez o mestre Marcelo possa dizer isso com mais precisão, quando exatamente começou. Acredito que seja um pouco difícil, mas nós entendemos que nós estamos nessa transição, onde abarca vários tipos de pensamento, e a igreja acaba sofrendo com isso, porque você tem lá uma irmã, um irmão, que cantava ainda com um cantor cristão, uma irmã e um irmão que tinha uma Bíblia, onde ele lia o mancebo, vós me sei, e de repente, hoje em dia a galera está lendo a Bíblia nos iPads, nos celulares, e os irmãos olham para isso aí é uma profanação, isso é uma coisa um pouco que, uma irreverência diante de Deus, ler uma Bíblia num iPad, num computador. Então nós temos determinados grupos, e vários grupos dentro da nossa própria igreja, e isso fica difícil, então, a gente lidar com isso. Bom, no moderno é uma era industrial, no pós-moderno é uma era da informação. No moderno é a era do controle. Você é controlado, você fica na sua máquina, você faz determinadas atividades, você fica 30, 40 anos dentro de uma empresa e alguém programa a sua vida a médio e a longo prazo. No pós-moderno não, é a era da capacitação. Você vai se tornando cada vez mais capaz de ganhar a sua autonomia, você é capacitado. A era moderna é a era da competição, na era do pós-moderno é a era da colaboração, na era moderna é a era das coisas, a era pós-moderna é a era das pessoas, a era do moderno é a era da uniformidade, no pós-moderno é a era da universidade ou diversidade de pensamentos, de pessoas, de culturas e tudo mais. No moderno é a era da nacionalidade, no pós-moderno é o mundo global. No tempo moderno você pensava em termos territoriais, da sua cidade, da sua nação. Hoje, na pós-modernidade, as notícias que você recebe online, tudo o que acontece no mundo. Sexta-feira passada, não tem como não citar este fato, nós encontramos algo muito peculiar num jogo de futebol, um ataque lá em Paris. Certamente todos viram isso. A gente recebe assim online, é full time as notícias, o tempo inteiro, o tempo todo, estamos recebendo notícia de todo o mundo. Prosseguindo, enquanto a modernidade descreveu que o progresso ia resolver toda a questão, e ela não resolveu, logo, quando todos entenderam que estavam programadinhos
dogmatizados, catequizados. O homem começou a buscar uma liberdade. Ele começou a buscar nas drogas, no sexo, no rock and roll, em uma vida livre, paz e amor, rock and roll. Então o homem começou a buscar isso. E através dessa busca insana pela liberdade, porque a modernidade diz que você está preso, está tudo pré-ordenado, você é uma máquina, gira como uma engrenagem. Então, o que você vai fazer? Não, eu quero me libertar, eu quero ser livre. E socialmente falando, os jovens, entendendo isso, foram buscar sentido em alguma coisa. Talvez hoje nós vivemos o ápice dessa busca do ser, do homem, a respeito de uma experiência extraordinária. O Paul Sartre teve essa sacada social. Vou dar uma avançada, que o tempo urge. Caminhando para o final da minha fala, nessa introdução, pulando um bom período, até chegar em termos teológicos, eu deixo para os meus colegas, quero fazer uma proposta a respeito de como podemos, teologicamente, viver a pós-modernidade. Em primeiro lugar, eu tenho que dizer que Jesus combina com pós-modernidade. Jesus é um cara pós-moderno. Jesus, ele não é uma verdade conceitual. Jesus não é uma verdade simplesmente racional. Nos dias de hoje, eu não posso dizer que Jesus morreu numa cruz, eu vou provar para você. Eu não posso dizer que Jesus derramou o seu sangue para me salvar, e eu vou provar isso para você. Mas eu posso dizer que Jesus é uma pessoa, não é um conceito. Lembra que nós pensamos a respeito da pós-modernidade como sendo um tempo de pessoas e não de coisas? Como sendo um tempo onde também o ser, ele procura grandes experiências, grandes encontros. E Jesus é exatamente este grande encontro, esta grande experiência que nós temos que demonstrar, que nós temos que viver. Porque ele se torna legítimo quando eu demonstro com a minha fé e com a minha experiência. Então Jesus pode ser experimentado. Experimentado através do anseio humano, experimentado através do meu testemunho, através da minha vida. E quando nós entendemos assim, pensamos assim, não é exatamente o ser Deus, o ideal platônico, não é exatamente Deus o centro, não é exatamente o homem o centro, mas Jesus passa a ser o centro. Jesus passa a ser o gabarito da vida. Jesus passa a ser aquele em que eu vou conferir as minhas condutas, a minha ética de hoje, porque a ética não é um conjunto de normas pré-estabelecido. A ética, ela vai mudando, ela vai aflorando de acordo com a evolução social. Mas de acordo com esta evolução social, com esse dinamismo, eu tendo Jesus, eu posso conferir e usá-lo como gabarito. Preconceito vem de Jesus? Não. Jogar bomba vem de Jesus? Não. Sair atirando no estádio vem de Jesus? Não. Discriminar, agir com preconceito, falar mal no Facebook, vem de Jesus. Jesus se tornando o centro, sendo o nosso centro, sendo o centro da minha vida, da sua vida, sendo estabelecido como o centro deste mundo, ele pode ser a grande referência, e no meu ponto de vista o é. Então a proposta é o seguinte: voltemos ao centro que é Cristo, o centro das Escrituras, o ápice da revelação de Deus. Voltemos ao centro daquilo que é a salvação de todo o universo. Voltemos ao centro, voltemos à cruz, e certamente assim sendo, tudo que advier da sociedade, dos pensamentos e das tendências culturais, certamente nós teremos um grande gabarito para conferir se isso provém ou não. E eu vejo com bons olhos todo este tempo pós-moderno, porque é um momento muito ávido para a igreja, de grande desejo
tanto da igreja como da sociedade, que está buscando uma grande experiência. Haja visto que a gente tem algumas igrejas que têm promovido estas grandes experiências, algumas provocados de forma hipócrita determinadas experiências, mas se a igreja ela for mais flexível e priorizar grandes questões como música, como liturgia, com questões subjetivas, porque não cabe mais um período dogmático dentro de uma igreja, em termos de liturgia, em termos de pensamento, nós podemos conviver com vários pensamentos, desde que Cristo seja o centro de todas as coisas. Então é plausível que Cristo seja o centro da igreja nos dias de hoje, não a personalidade, não o entretenimento, não o imperialismo, não a visão colonialista dos tempos de hoje, mas que Cristo seja o centro. Meu tempo já esgotou, já acabou. Eu quero agradecer a oportunidade nessa introdução dessa palestra de pós-modernidade e teologia. Sou o pastor Cláudio, já sabem, você pode buscar na minha página lá no Facebook alguns textos. Não tenho livros ainda para escrever, talvez algumas cartas de amor que escrevi para minha esposa, mas eu acredito que ninguém vai querer ler a respeito delas. Mas tem alguns artigos como pensador de teologia, como aquele que ama a igreja e vive a igreja desde a infância. Obrigado pela oportunidade.